Olá, meus amigos, aqui do nosso curso Descomplicando as Escrituras. Vamos para mais uma aula do nosso curso, né? Estamos aqui no curso de Teologia Bíblica e dentro do nosso curso de Teologia Bíblica estamos aqui vendo as doutrinas bíblicas dentro desse nosso curso de Teologia Bíblica, né? Agora nós tivemos aquele primeiro módulo sobre as ferramentas para a compreensão bíblica e agora nós estamos fazendo uso dessas ferramentas para poder interpretar o texto bíblico. Fazendo uma breve recapitulação das nossas aulas anteriores, em que nós falamos da teologia bíblica, da doutrina da criação, nós vimos que dentro da doutrina da criação, Deus estabeleceu um padrão de relacionamento com o homem, que é por meio do pacto, da aliança. Então, Deus estabeleceu esse padrão de relacionamento com o homem, e dentro desse padrão de relacionamento, que seria o pacto das obras, Deus estabeleceu mandatos, né? O mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural, né? Nós vimos isso na nossa aula a nossa primeira aula, né, sobre a doutrina da criação. Vimos que Deus estabeleceu esses mandatos e o padrão de relacionamento de Deus para com o homem. E vimos que dentro desses 3 mandatos, nós percebemos que estão ali os 10 mandamentos, né? Então, o pacto das obras, quando nós pensarmos em obras, devemos pensar diretamente nos 10 mandamentos, né? A lei de Êxodo 20, já estavam presentes ali no Éden. Nós também vimos isso. Então, o pacto das obras diz respeito ao cumprimento total da lei moral de Deus, desses 10 mandamentos. Aí nós iniciamos, então, ainda dentro da teologia bíblica, a doutrina da queda, né? A doutrina da queda e suas consequências. Então, nós vimos em nossa aula passada que depois que o homem desobedeceu a Deus, né? Então, Eva foi tentada pela serpente, vimos que o pecado começou no coração de Eva, né? Então, a ação de comer o fruto da árvore que Deus houvera proibido a eles foi simplesmente só a execução do pecado que já estava consumado no coração do homem, né? Então, esse é o ponto que nós vimos também, e tanto que tem o exemplo em que Jesus, quando vai expor acerca do adultério, ele diz que se olhares para uma mulher com um desejo impuro no teu coração, já cometeu adultério, né? Então veja que a intenção de pecar já consuma o pecado em si. E aí nós começamos a ver vimos, né, na verdade, que essa queda trouxe consequências. Né, que essa queda trouxe consequências. Então, nós vimos nessa nossa última aula que a doença, pecado, trouxe como consequência o medo. O homem teve medo de Deus, né? Quando Deus vai visitá-lo, ele tem medo, diz que se esconde porque teve medo, né? Vimos também que essa doença chamada pecado trouxe como consequência a vergonha, né? Então, tive vergonha e me escondi, né? As palavras de Adão. Vimos também que essa doença chamada pecado trouxe a covardia para o homem. Vimos ainda que um outro sintoma da doença chamada pecado é a transferência de culpa, né? Quando Deus vai visitar Adão e Eva, o que ele diz a Deus? Ele diz, olha, Deus pergunta a ele, porventura tu comeu do fruto da árvore que houver te proibido de fazê-lo? E ele diz, a mulher que tu me destes, né? Então ele coloca a culpa em Deus e na mulher, transfere a culpa. E quando Deus vai questionar a mulher, ela transfere a culpa para a serpente. Então, algo muito comum de acontecer entre nós, né? Em nosso meio, esses sintomas do pecado, né? Que estão presentes em nossas vidas. Por isso que nós, ao olharmos para a Bíblia, nós percebemos que dentro da teologia bíblica, né? Dentro da revelação de Deus para o homem, né, ao desenvolver o estudo, nós percebemos que há a doutrina da representatividade ou representação. Então, os nossos primeiros pais eram os nossos representantes. Então, se eles falharam, nós também falhamos junto com eles. Já nascemos, né, dessa forma, já nascemos no pecado. Então, agora, depois de ter
percebido, né, dentro da doutrina da queda, que o homem, ao desobedecer a Deus, né, ficou doente, né, uma doença chamada pecado, e essa doença apresenta alguns sintomas, citamos apenas aqui 4 deles. Nós vamos ver agora que há um outro sintoma também que nós vimos, que não comentei aqui, né, foi o egoísmo, né? O homem passa a ser egoísta e passa a pensar em si mesmo, né? Então, tudo que interessa é o homem. O que a gente viu lá na nossa primeira aula, né, sobre foi a nossa primeira, exatamente a nossa primeira aula, né, sobre a mudança de pensamento da humanidade, né? E aí nós chegamos a um ponto de antropocentrismo, né? Então, em que o homem é o centro, né? Então, o ego, o egoísmo, é um outro sintoma dessa doença chamada pecado. E ainda dentro da doutrina da queda, na teologia bíblica, nós vamos ver aqui agora o que nós chamamos de doutrina da depravação total da raça humana. O que significa, primeiro, para nós podermos iniciar a doutrina, o que significa depravação total da raça humana, né? Então, quando Deus formou o homem, Deus compartilhou com o homem alguns de seus atributos, o que a gente chama de atributos comunicáveis de Deus, como a justiça, o amor, a misericórdia. Então, esses atributos que pertencem a Deus, Deus, ao formar o homem em imagem e semelhança dele, compartilha com o homem esses atributos. Mas o homem, ao desobedecer a Deus, né, ao pecar, todos esses atributos foram afetados por conta do pecado. Ou seja, né, o homem que era bom deixou de ser bom. Isso não quer dizer depravação total da raça humana, que o homem não é capaz de praticar alguma bondade, não. Só quer dizer que todos esses atributos que Deus compartilhou com ele foram completamente afetados, né, pelo pecado. Então, as faculdades, todas as faculdades do homem foram afetadas pelo pecado. Então, é isso que significa a depravação total da raça humana. E nós vamos ver agora o que a Bíblia nos diz sobre quem é o homem depois dessa queda, para poder entendermos essa doutrina de depravação total da raça humana. E é importante que entendamos essa doutrina para que fique claro o nosso próximo tema, né, dentro daqueles 4 temas da teologia bíblica que nós já falamos aqui, já tratamos dele, né, que é dentro da teologia bíblica, que é a doutrina da criação, a doutrina da queda, a doutrina da redenção, que para nós entendermos essa doutrina da redenção, vamos precisar entender bem essa doutrina da queda, essa depravação total da raça humana, né? E a doutrina da consumação. São esses 4 temas alicerçados, né, em 3 pilares, que é o pacto, o reino e o mediador. Então, dentro da teologia bíblica, nós vamos ver esses ensinamentos, né? Então, vamos lá, vamos entender agora o que é, à luz da Bíblia Sagrada, essa depravação total da raça humana, né? E só mais um adendo antes de expormos aqui os textos bíblicos, né, acerca da depravação total da raça humana. Isso também significa que o homem, ele perdeu completamente o relacionamento com Deus, né? Então, Deus estabeleceu um padrão de relacionamento, e esse relacionamento que Deus estabeleceu era o total cumprimento, né, a total obediência a Deus, né? E obedecer a Deus é o cumprimento total de sua lei moral, os 10 mandamentos, e o homem, ao desobedecer, então, ele quebra esse relacionamento com Deus, né? Então, ele se distancia de Deus, né? E ele fica na condição de morto, né? Paulo, quando vai escreve a carta aos cristãos da cidade de Éfeso, lá no capítulo 2, ele diz que nós estávamos mortos. E essa palavra mortos, né, no texto grego é a palavra necros, que significa cadáver, significa corpo, né? Aquele que está morto, que não tem poder de ação nenhum. Então, é essa a condição que nós nos encontrávamos depois da queda, depois dessa catástrofe que aconteceu conosco por conta de nossos representantes, né? Adão e Eva. Então, vamos ao texto bíblico para a gente poder entender a doutrina da depravação total da raça humana dentro, obviamente, da doutrina ali da queda dentro da teologia bíblica, né? Então, vamos iniciar aqui com Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, no versículos 6 e 7.
né? Diz assim: quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia. E ele igualmente comeu. Então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. E, em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se, né? Então, veja que o homem desobedeceu a Deus. E, ao desobedecer a Deus, percebeu que estava nu e tiveram vergonha, né? Por que eu digo que é importante nós entendermos essa doutrina da depravação total da raça humana, né? A condição na qual o homem se encontra, porque isso vai fazer com que vai ajudar muito a entendermos a doutrina da redenção, né? Nós temos no Antigo Testamento o que chamamos de tipologias cristocêntricas, né? Então, prefigurações de Cristo. O que isso significa? Que o Antigo Testamento ele está repleto de informações acerca daquilo que estava por vir, que era Cristo, né? Nós vimos em uma de nossas ferramentas a leitura cristocêntricas, né? Então, só para a gente só trazer aqui um ponto que nós vamos ver esse ponto na doutrina da redenção, mas só para que fique aqui, para a gente tentar entender. Em Gênesis 3 ainda, continuando, né, nos versículos, nós vamos ver lá no versículo 20, 21 ou 22, eu não lembro agora, que ao expulsar Adão e Eva do paraíso, né, Deus dá a eles couro de animais para que eles fossem cobertos, né, cobrisse sua nudez, né? Então, veja, Deus dá a eles couro de animais para que a sua nudez fosse coberta, para que eles se protegessem, protegessem o corpo. Perceba que para que esse animal, o couro desse animal fosse dado a eles, um animal precisou ser sacrificado. Sangue precisou ser derramado para cobrir a nudez do homem. A nudez simboliza o pecado, porque eles viram que estavam nus depois que desobedeceram, né? Então, isso aqui já começa a nos trazer uma ideia dessa leitura cristocêntrica, já apontando para Jesus Cristo na cruz, né? O sangue do Cordeiro derramado, que nos redimiu do nosso pecado. Isso nós vamos ver em todo o Antigo Testamento. Mas isso aqui nós vamos ver ainda na doutrina da redenção. Nós estamos aqui agora tratando da doutrina da queda, suas consequências, e agora estamos aqui falando da depravação total da raça humana. Veja o que diz Gênesis capítulo 6, versículo 5, né? Onde vai tratar ali do dilúvio, né? Gênesis 5 e 6 fala do dilúvio. 1 e 2, criação, né? 3 e 4, queda e consequência. 5 e 6 vai falar ali do dilúvio, né? Então, veja o que diz. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham de suas entranhas, e entranhas aqui entende-se como coração, né? No mundo antigo, quando se fala em emoções, em sentimentos, né? Então, as primeiras sensações onde se sente, né? Até hoje, inclusive, assim, no estômago, né? Por isso que se fala entranhas. Então, toda vez que você vê em sua Bíblia ali entranhas, que é mais próximo do original, lembre-se que é coração, né? Diz respeito ao coração. Então, diz assim, né? Ideias provinham de suas entranhas, eram sempre e somente inclinado à prática do mal. Então, veja que não há exceção, né? Não era é o homem A, é o homem B, não. Todo o homem, né? A humanidade, toda a motivação do ser humano, toda a motivação do indivíduo que provém do coração dele é sempre inclinada à prática do mal, né? Então, o homem é continuamente perverso, né? Então, a perversidade é oriunda do coração do homem. O homem é inclinado à prática do mal. É isso que a Bíblia nos diz acerca do homem, e ela não faz exceção. Então, veja a condição na qual nós nos inserimos após a desobediência a Deus, após o descumprimento, né, do pacto das obras, né, com Deus. Então, perceba que, à luz do texto bíblico, nós vamos vendo quem é o homem e qual a sua condição, né? Então, inclinado para a maldade. Tudo que provém do coração do homem é
mal. Agora veja o que diz Juízes 17, 6. Diz assim: naquela época não havia rei em Israel. Cada pessoa fazia o que lhe parecia certo. Veja, se todo o desejo que provém do coração do homem é inclinado para a maldade e o homem é continuamente perverso, como é que vai ser, né, como será a convivência de um povo que está vivendo segundo o desejo desse próprio coração inclinado para a maldade? Né? Então, a narrativa de Juízes, ela é mais ou menos assim, né? O povo está vivendo segundo o desejo do próprio coração, desobedecem completamente a lei moral de Deus, né? Quebram continuamente o pacto das obras que Deus houvera feito com o homem, e o principal pecado, né, do povo de Israel era a idolatria, dentre outros, ou seja, eles adoravam outros deuses de outros povos, e quando Deus os tira do Egito e dá as tábuas da lei a Moisés, né? O que tem nas tábuas da lei, né? Deus diz: olha, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Só existe um Deus, só existe eu. Eu sou o teu Deus, né? E aí Deus estabelece as regras, o padrão de relacionamento com ele. E o povo está vivendo segundo o desejo do próprio coração. Então, o que acontece? Deus levanta um juiz. E esse juiz que Deus levanta já faz parte aqui, né, da doutrina da redenção, porque Deus fez uma promessa para Adão. Deus poderia ter condenado Adão, assim como ele condenou Lúcifer, Satanás, na verdade, né? Lúcifer vem do latim, né, mais novo. Então, condenou Satanás. Cometeu um único erro, um único pecado, Deus condenou e para ele não ter mais volta. Para o homem, Deus deu uma promessa. E aí nós podemos nos questionar, mas espera aí, Deus não foi justo. Onde é que está a justiça de Deus nesse ato? Né? Então nós vamos perceber ao longo de nossos estudos que a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo Jesus. E nós começamos a entender por que o Deus Filho precisou encarnar como homem. Porque um homem pecou e um homem precisaria ser condenado. E é por isso que Paulo vai escrever: por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, né? Por outro superabundou a graça, o segundo Adão. E aqui nós também passamos a enxergar aqui, né, a doutrina da representatividade, né, da representação. Né? Então, o povo de Juízes, voltando aqui, vivia segundo o próprio coração. Então, Deus levantava um juiz. Lembra da nossa leitura cristocêntrica, né? Então, esse juiz que Deus levantava é um mediador imperfeito entre Deus e o povo, né? Porque o mediador perfeito é Cristo. Então, Deus levantava esse mediador, reportava ao povo a sua vontade para que o povo se arrependesse, o povo se arrependia dos seus pecados, os inimigos eram expulsos e o povo passava a viver em uma paz relativa, né? Porque ela só durava enquanto o juiz estava vivo, no período ali de 20, 30, 40 anos. Né? Quando o juiz morria, o povo voltava às mesmas práticas. Né? E aí Deus levantava um outro juiz, acontecia a mesma coisa, o povo se arrependia, né? A opressão dos inimigos cessava, então eles viviam aquele período de paz. O juiz morre, então eles voltam a praticar a mesma coisa, e aí se repete, né? Essa história de Juízes, ela é cíclica, ela vai se repetindo por 350 anos. Por quê? Porque o homem está inclinado para a prática do mal continuamente. É assim que diz a Bíblia. Agora veja o que diz lá em Eclesiastes 7:20. Né? Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Então, ou seja, não existe que, olha, um determinado homem é justo, o outro homem só pratica o mal. Não, né? Na verdade, não existe homem justo sobre a terra, não existe que faça o bem e nunca peque. Ou seja, o homem não é justo, o homem é praticante da maldade, o homem sempre peca. É isso que a Bíblia fala sobre o homem. E aqui eu acho que a gente começa a entender esse conceito, nessa doutrina da depravação total da raça humana à luz do texto bíblico. À luz do texto bíblico. Veja o que diz agora o livro de Salmos, no capítulo 5, no verso 5. Os tolos não ficarão à tua vista, tu odeias
a todos os trabalhadores da iniquidade. Ora, veja, se lá em Eclesiastes a Bíblia diz que não há homem justo, que não há homem que não peque, e que o homem é continuamente mau, a Bíblia diz que Deus os odeia, não ficarão à tua vista, né? Porque eles trabalham para iniquidade, ou seja, todos nós trabalhamos para a iniquidade, trabalhamos para a prática do mal, né? O homem, ele é tolo e ele trabalha para a prática do mal continuamente, né? Trabalha para que o mal aconteça. Esse é o homem. Essa é a condição do homem após a queda. Então, o homem se encontra nesse estado de depravação total. E é importante que nós entendamos isso à luz da Bíblia, né? Estou trazendo aqui, a gente está vendo aqui textos bíblicos que falam acerca de quem o homem é. E aí sim, nós vamos entender a doutrina da redenção. Nós vamos entender a graça de Deus, a doutrina da graça de Deus. O que é a graça de Deus, né? Precisamos primeiro entender quem é o homem, entender o que Deus fez, e aí nós vamos perceber que a graça de Deus é algo extraordinário, né? É algo fora do comum. Mas vamos adiante ainda acerca de quem é o homem dentro da doutrina da queda, que está dentro da teologia bíblica, né? Que nós estamos fazendo um curso de teologia bíblica, e dentro da teologia bíblica existem ensinamentos, né? Por isso a gente separa ali, chama de doutrina, né? Doutrina da criação, doutrina da queda e suas consequências, doutrina da redenção, né? Então vamos adiante, lá no Salmos 7:11, que diz assim: Deus julga os justos e Deus fica com raiva dos perversos todos os dias. Quem é o perverso? O homem. Uma parte do homem? Não, todos os homens são perversos. E Deus fica com raiva desses perversos todos os dias. E Deus é um Deus justo. Se Deus é um Deus justo e o homem é perverso, pratica o mal, então Deus vai descarregar a ira dele nesse homem que pratica o mal. Quem são esses homens? Todos, sem exceção. Todos, sem exceção, nem criança. Inclusive, criança já nasce no pecado, já nasce pecadora, né? O salmista vai dizer que no pecado me concebeu a minha mãe, ou seja, desde a meninice, né? O texto de Gênesis vai falar, eu pratico a maldade, né? Então não tem nenhum justo, não há nenhum que faça o bem, não há homem, não há mulher, não há criança, ninguém. Essa é a condição do homem. Veja agora o que diz lá em Romanos 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que isso significa? O que Paulo está dizendo? Está dizendo que o homem é aquele que troca a verdade pela injustiça. Ao homem não interessa a verdade. Por quê? Porque ele é continuamente praticante do mal, né? O homem, ele é egoísta, ele está preocupado em satisfazer os próprios desejos. E não importa se ele vai ser justo, porque a justiça não interessa para ele. Então, Paulo está nos dizendo que o homem, ele troca a verdade pela injustiça, porque a ele não interessa a justiça. E veja agora o que diz lá em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Paulo não faz exceção de quem pecou, né? Paulo diz que todos pecaram, né? E carecem da glória de Deus. E aqui a glória de Deus já é o nosso próximo tema, né? A nossa próxima aula, que vai falar sobre a redenção, né? A doutrina da redenção. A glória de Deus é Cristo, né? Mas isso vai ficar para a nossa próxima aula. Então, veja que não há exceção. Homem, mulher, criança, todos pecaram, completamente todos, e todos carecem da glória de Deus, né? Então, o homem, ele é transgressor da lei. Ao homem falta a glória de Deus. O homem é pecador, ele é desobediente da lei. E esse homem que é desobediente à lei, veja do que ele é merecedor. Paulo vai responder lá em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja que o homem, como transgressor da lei, e lembre que lei é o padrão que Deus estabeleceu de relacionamento com o homem, é o pacto das obras, é a aliança. Deus exige que o homem cumpra toda a lei na sua plenitude, né? Na sua plenitude. Mas Paulo vai dizer que ninguém cumpre. E se ninguém cumpre,
se ninguém cumpre as exigências de Deus e peca e transgride a lei, o que merece? Paulo vai dizer que é a morte. E a morte aqui aponta para a condenação eterna, né? A condenação no lago de fogo e enxofre feito para o diabo e seus anjos e todos aqueles que não tiveram seu nome escrito no livro da vida, né? E aqui nós começamos a tentar entender por que Jesus Cristo teve que encarnar, como eu disse anteriormente, né? Porque para Deus nos dar fazendo aqui já um adiantamento, sobre a redenção, né? A doutrina da redenção. Para Deus nos dar a herança, né? Que Paulo vai chamar de herança, que é a salvação, ele exigiu que um homem cumprisse toda a lei, né? Mas Paulo disse que nós somos incapazes de cumprir, que todos pecaram e merecem a condenação, né? Então nós começamos a entender porque Cristo encarnou. Porque Cristo satisfez a justiça de Deus ao cumprir, né? Ao cumprir toda a lei moral de Deus, né? Então, ao cumprir e receber a nossa culpa, a justiça de Deus é satisfeita, né? Então, Deus não nos condena mais, porque ele descarregou a sua ira em Cristo, em um homem, porque assim precisava acontecer para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Mas isso vai ficar para a nossa próxima aula, que nós vamos tratar ali da doutrina da redenção à luz da Bíblia Sagrada. Veja que nós estamos fazendo aqui um panorama do texto bíblico, né? Desde Gênesis, olhando o que Deus estabeleceu como criação, que o homem desobedeceu, o que aconteceu, né? Então, veja, mais uma vez, lendo aqui Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o homem ele é transgressor da lei, ele merece a morte, né? Então, veja que triste é a situação do homem, né? Que consequências catastróficas aquela desobediência que começou no coração de nossos representantes, né, provocou a toda a raça humana, né? Essa situação de depravação. Então, eles, né, nossos representantes, Adão e Eva, nos fez herdeiros de tais consequências. Assim como eles, nós também estamos com medo, com vergonha, somos covardes e somos egoístas. Não há diferença, né? Cada homem tem a sua verdade, a sua falsa verdade, né? Fazem dela um estilo de vida longe de qualquer preceito moral. Adão e Eva eram os nossos representantes. Somos sementes deles. Por isso, herdamos deles esse comportamento, ou esses comportamentos que nos afastam completamente de Deus, né? Então, em poucas palavras, essa é a doutrina da queda dentro da teologia bíblica, né? Essa depravação total da raça humana. E aqui eu separei somente alguns poucos textos, né? Há muitos outros textos que falam sobre a queda do homem, como o homem é depravado, como o homem ele não consegue fazer o bem. Veja, mais uma vez, a doutrina da depravação total da raça humana não significa que o homem não é capaz de praticar o bem, fazer coisas boas, né? Ele é capaz de fazer coisas boas, né? Mas a ele é impossível o cumprimento total da lei moral de Deus. Por quê? Porque ele está morto. Paulo vai dizer que ele está morto. E o poder de ação de um morto é zero. Morto não tem poder de ação. Então, é importante que nós entendamos essa doutrina da depravação total da raça humana, porque vai ficar mais claro para que nós possamos entender a doutrina da redenção, né? E aí nós vamos começar a entender porque Cristo teve de encarnar, como eu já citei alguns exemplos aqui. Nós vamos entender como a justiça de Deus foi satisfeita, esse processo redentivo, essa aliança de Deus sendo renovada, né? Então, é importante que nós entendamos a nossa condição, né, de depravados por conta da desobediência de nossos representantes diante de Deus. Então, era isso que eu queria trazer para vocês nessa segunda aula sobre a doutrina da queda e suas consequências à luz da Bíblia Sagrada, né? Então, mais uma vez, veja que nós estamos fazendo um panorama desde a criação. Deus cria o céu, cria a terra, dá forma, né, os luminares, as árvores, as águas, a terra, e aí coloca o homem para cuidar e diz, olha, meu relacionamento contigo é você obedecer totalmente a mim, né? Obedecer a mim na plenitude. O homem falha miseravelmente
nos mandatos que Deus estabeleceu no pacto das obras, que nós vimos na doutrina da criação, que é o pacto espiritual, o pacto social e o pacto cultural. Pacto não, perdão, o mandato espiritual dentro do pacto das obras, né? Mandato espiritual, mandato social e mandato cultural. O homem falha miseravelmente continuamente, né? E aí, na nossa próxima aula, nós vamos entrar na doutrina da redenção e, então, entender dentro da teologia bíblica, à luz da Bíblia Sagrada, todo esse processo redentivo de Deus, né? Nós já vimos que o tema central da Bíblia Sagrada é a redenção do homem por meio da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora nós vamos começar a entender como essa obra se desenvolveu à luz da Bíblia Sagrada. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Qualquer dúvida que tenham, podem enviar no grupo, podem enviar no meu WhatsApp privado também, não tem problema nenhum, que a gente tenta esclarecer. Mas é importante que fique claro que todos pecaram, né? Homem, mulher, criança, todos, e não há exceção. E que todos foram afastados da glória de Deus. E aí a gente vai começar a entender a doutrina da redenção, que nós vamos começar na próxima aula. Tá bom? Então, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus possa trazer luz ao texto bíblico e que possa nos trazer entendimento para que nós possamos viver o texto bíblico, viver as Sagradas Escrituras e também explicar aos nossos familiares, aos nossos próximos e pregar o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, fiquem na paz de Cristo Jesus.